Começaremos lendo na primeira carta a Timóteo, capítulo 4, versos 7 a 8. Aqui temos orientações de Paulo a Timóteo, e no versículo 7 nós lemos assim, a partir da segunda parte do versículo: exercita-te pessoalmente na piedade, pois o exercício físico para pouco é proveitoso, mas a piedade para tudo é proveitosa, porque tem a promessa da vida que agora é e da que há de ser. Ainda aqui nessa carta, no capítulo 4, versos 15 e 16, o início do verso 16. Medita estas coisas e nelas sê diligente, para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Capítulo 5 da mesma carta, apenas os versículos 4 e 8. Paulo vem orientando Timóteo acerca da relação dele com diversas classes de pessoas na igreja. E com relação às viúvas, ele diz no verso 4: se alguma viúva tem filhos ou netos, que estes aprendam primeiro a exercer piedade para com a própria casa e a recompensar a seus progenitores, pois isto é aceitável diante de Deus. 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente dos da própria casa, tem negado a fé e é pior do que o descrente. Agora, irmãos, na primeira carta de Pedro, no capítulo 1, versos 3 até o verso 11. Visto como pelo seu divino poder nos têm sido doadas todas as coisas que conduzem à vida e à piedade, pelo conhecimento completo daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude, pelas quais nos têm sido doadas as suas preciosas e muito grandes promessas, para que por elas vos torneis coparticipantes da natureza divina, livrando-vos das corrupções, das paixões que há no mundo. Por isso mesmo, vós, reunindo toda a vossa diligência, associai com a vossa fé a virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, com a perseverança a piedade, com a piedade a fraternidade, com a fraternidade o amor. Porque estas coisas, existindo em vós e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo. Pois aquele a quem estas coisas não estão presentes é cego, vendo só o que está perto, esquecido da purificação dos seus pecados de outrora. Por isso, irmãos, procurai com diligência cada vez maior confirmar a vossa vocação e eleição, porque, procedendo assim, não tropeçareis em tempo algum, pois desta maneira é que vos será amplamente suprida a entrada no reino eterno de nosso Senhor e Salvador
Jesus Cristo. Um pouco adiante, irmão, na primeira carta de João, que acabamos de fazer a leitura há pouco, com o presbítero Zoênio, concluindo a leitura da carta, desejo ler duas palavras apenas. Uma que se encontra no capítulo 2, versos 3 a 5. Ora, sabemos que o temos conhecido por isto, se guardamos os seus mandamentos. Aquele que diz, eu o conheço, e não guarda os seus mandamentos, é mentiroso, e nele não está a verdade. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Nisto sabemos que estamos nele. Aquele que diz que permanece nele, este deve também andar assim como ele andou. Chamo a atenção especialmente para o verso 5, a primeira parte, onde lemos: aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. E no capítulo 4, apenas os versos 19 e 21. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Se alguém disser, amo a Deus, e odiar a seu irmão, é mentiroso. Pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a Deus. Meus irmãos, nós estamos já há vários domingos considerando esse assunto, que eu reputo da maior importância para nós como família, como igreja, que diz respeito a nossa relação familiar de pais com filhos, começando a estudar a nossa relação familiar de filhos para com os pais. Deus permitir, domingo que vem eu pretendo começar a considerar a questão do ponto de vista dos pais. Gostaria de... meu propósito será transmitir aos irmãos, comunicar aos irmãos, da maneira mais fiel que eu puder, aquilo que a Bíblia nos ensina acerca dos direitos e especialmente das responsabilidades, dos deveres dos pais, nossos deveres para com os nossos filhos. Mas nós estamos primeiro considerando a questão da filiação, os direitos e os deveres dos filhos, especialmente dos direitos e dos deveres dos filhos para com os seus pais. É claro que os filhos têm direitos, as crianças, civis, assim como as crianças têm deveres para com seus coleguinhas, seus amigos, para com professores na escola, para com as autoridades civis, etc. Mas nós estamos tratando do ponto de vista específico da relação dos filhos para com os seus pais, porque aí é que se alicerçará e se construirá a base para todas as demais relações. Primeiro nós estivemos considerando os direitos dos filhos, e é bom sempre relembrar, eles biblicamente têm direito à vida, têm direito a ser tratados com dignidade, sem abuso, eles trazem a imagem e semelhança do seu Criador, o que os torna dignos. Eles têm direito de conhecer a sua condição real, a sua condição bíblica, como bênção de Deus para os pais, como herdeiros do pecado também, para que não tenham uma visão romântica acerca da sua própria natureza, como se fossem inocentes. E com relação aos filhos da aliança, nossos filhos têm direito de saber que eles são filhos da promessa, que eles são filhos da aliança, que Deus olha para eles com um carinho, uma atenção especial. Eles estão debaixo do seu cuidado e da sua graça comum, da melhor forma, debaixo
dos cuidados, das bênçãos que eles podem desfrutar como membros da igreja. E consideramos aqui o direito que eles têm de ser preparados. Não elaboramos essas questões aqui tanto, porque nós estaremos fazendo isso mais quando abordarmos a questão do ponto de vista dos pais, falando aos pais. Procurei apenas resumir que a responsabilidade do preparo dos nossos filhos não é do governo, não é da escola, não é da igreja, nem muito menos de empregadas domésticas, mas é dos pais. Cabe a nós, pais, Deus nos atribuiu essa responsabilidade, criar nossos filhos no temor do Senhor, educá-los, ensiná-los pelas maneiras que Deus nos concede. Para isso, temos meios: o ensino, a oração, exemplo, amor e o exercício legítimo, devido, necessário e indispensável da autoridade e da disciplina. E nos compete prepará-los em todas as áreas: física, intelectual, emocional, espiritual, com os propósitos que nós estivemos indicando brevemente quando tratamos deste assunto. Propósito maior relacionado ao preparo dos nossos filhos não é tanto acadêmico como é a ênfase atual, quando muitas vezes pais sujeitam seus filhos a perigos, a riscos enormes, em nome da formação educacional deles, da formação acadêmica deles. Mas o propósito maior no preparo dos nossos filhos diz respeito à salvação deles, à edificação deles e especialmente à promoção do reino, da honra e da glória do nosso Deus. Quando isso não é colocado no devido lugar, na ordem devida, vários males tendem a decorrer desse erro, desse engano. E há 2 semanas atrás começamos a considerar os deveres dos filhos. Nesses 2 domingos anteriores, nós consideramos os deveres que estão relacionados aqui no quadro. Vejam, irmãos, eu não tenho procurado apenas imaginar algumas coisas que são deveres dos filhos ou coisa assim. Não, eu tenho procurado perceber aquilo que a palavra de Deus nos ensina acerca desses deveres. E dentre os deveres claramente indicados na Bíblia, que os filhos devem cultivar, desenvolver para com seus pais, estão amar, honrar, obedecer, ser gratos a eles. Somos tendentes à ingratidão. Muitas vezes os filhos tendem a desconsiderar o zelo, o empenho, o esforço que os pais empreendem para o bem-estar dos seus filhos. Ser diligentes, aceitar a correção e concluímos, fomos até o 7º dever, na semana passada, relacionado ao cuidado com as más companhias. Como eu procurei ressaltar para os irmãos, não há como exagerar esse dever seu como filho, como jovem, de zelar, ter cuidado para não se expor ao risco, ao perigo das más companhias. Elas dificilmente não lhe afastarão dos caminhos do Senhor. Isso porque, na realidade, o crente, sem nenhuma mania de perseguição, ele tem um complô contra ele. Tudo milita contra ele. Por isso, ele é a parte mais frágil. Por isso, ele é o animal mais frágil desse jugo desigual com o incrédulo, com a má companhia. Ele tem o mundo com os seus acenos tentadores, eles têm o diabo e têm a sua própria natureza corrompida e
por causa da queda e do pecado, naturalmente inclinada para o engano, para o erro e para a queda. Por isso, não é possível superenfatizar ou enfatizar demais a importância que os jovens devem ter com relação à companhia, aqueles que ele escolhe para ser seu companheiro, seu amigo, seu colega, com quem comungar, com quem compartilhar suas ideias, suas alegrias, seus prazeres. Tenha muito cuidado com relação a isso. Nós, como ministros, como pastores, temos visto tantas vezes as consequências drásticas, terríveis, que as más companhias acarretam, não apenas para as crianças, é claro, mas para todos quantos negligenciando ou desconhecendo ou menosprezando a profundidade da corrupção, da nossa natureza pecaminosa, negligenciam esse dever. Mas, meus irmãos, eu interrompi no domingo passado e faltou concluir abordar outros dois deveres dos filhos. E é o que eu quero fazer hoje para concluir esse assunto. O dever de cuidar dos pais e o dever de ser piedosos. São dois deveres, podemos dizer assim, até certo ponto especiais em relação aos outros que nós estivemos considerando até aqui. Porque o primeiro aqui, cuidar dos pais, diz respeito agora à retribuição deles quando crescem, e agora já não falo mais tanto para os mais novos, mas para os filhos que vão crescendo, para com seus pais. E o último dever que diz respeito, na realidade, a Deus, mas que é indissociável dos nossos deveres para com os nossos pais. E são os deveres que eu quero considerar com os irmãos hoje pela manhã, especialmente o último que deixei por fim, não porque fosse menos importante, mas exatamente porque é menos importante e é o que, no certo sentido, distingue e separa meros conselhos morais, orientações morais, da fé cristã, que não se fundamenta apenas em deveres ou preceitos morais. Então, com relação ao oitavo dever que nós estamos considerando, cuidar dos pais, quero chamar a atenção dos filhos, dos jovens, daqueles que já estão não tão jovens assim, para o desvio muito presente na sociedade ocidental, na sociedade ocidental contemporânea. Isto é, me refiro àquela falta de respeito mesmo para com as pessoas mais idosas. Nós não cultivamos isso. Diferentemente do que nós encontramos na Bíblia, quando os idosos são considerados como pessoas dignas de consideração, de respeito, aonde os cabelos brancos são vistos mais como coroa, como medalha, né, de quem vive a vida de maneira íntegra, reta. Claro, isso pressupondo uma vida assim. Na sociedade ocidental contemporânea, os mais idosos são desprezados como aqueles, vejam só, que apesar de terem muito mais experiência do que os mais jovens, não entendem nada, não sabem de nada. Não é? Eles não sabem nem usar o Messenger, eles não sabem nem usar a internet. Então, às vezes, como é que eles vão... Às vezes parece tolice, mas essa é mais ou menos a ideia de um adolescente. Então, eles não sabem as coisas da última moda, então eles não sabem nada. E tendem a desconsiderar, a desrespeitar os mais idosos. Biblicamente, entretanto, meus irmãos, os idosos não só devem ser respeitados, e os pais de uma maneira especial, mas o cuidado dos pais é principalmente dos filhos. O tempo passa,
nós como pais devemos, com a graça de Deus, dar o nosso melhor para os nossos filhos. Repito, a substância do nosso tempo, da nossa capacidade, da nossa determinação, não para o exercício das nossas vocações, outras, essas vêm do seu devido lugar, mas especialmente para a criação dos nossos filhos, para a educação dos nossos filhos. Isso é que deve requerer nosso esforço, nosso empenho, nosso zelo, nosso cuidado, nosso estudo, para, com a graça de Deus, desempenharmos fielmente a guarda dos nossos filhos, que Ele coloca sobre os nossos cuidados, para criá-los para o louvor e para a honra e para a glória do Seu nome. E com a graça de Deus, procuramos fazer isso, certamente, mas o tempo passa e vai chegando a idade em que, ao invés de cuidar dos nossos filhos, nós é que passamos a precisar de cuidados. Eu ainda não cheguei nessa fase não me entendam mal, né? Mas a tendência é chegar lá, a tendência é chegarmos naquela idade em que nós vamos precisar de cuidado, de atenção. Na sociedade ocidental, muitas vezes, a ideia é que atribuir essa responsabilidade ao governo, ou alguma instituição governamental, seja ao SUS, e aí nós estamos perdidos, né? Seja a um abrigo para idoso, ou qualquer coisa semelhante a essa. Biblicamente, meus irmãos, ou a igreja, que muitas vezes acaba tendo que suprir uma necessidade que, a rigor, em primeira instância, não compete a ela, mas compete aos filhos. Eu li com os irmãos a passagem que se encontra em 1 Timóteo, no capítulo 5, nos versos 4 e 8, porque a igreja, Paulo teve que se defrontar com esse problema logo no início da história da igreja cristã. Ele orientou Timóteo acerca de como devia proceder com relação a viúvas, e podemos certamente utilizar isso aqui com relação às pessoas, aos idosos, que passam a depender, se encontrar numa situação de dependência, como as viúvas podem se encontrar nessa situação de dependência. E aí o apóstolo Paulo orienta Timóteo no sentido de que, se alguém, uma viúva ou responsáveis ou pais idosos, têm filhos ou netos, que estes sim devem aprender a exercer a piedade para com a própria casa e a recompensar seus progenitores, pois isso é agradável a Deus, isso é aceitável a Deus. E de uma maneira muito viva e muito forte, no versículo 8, o apóstolo Paulo diz que se alguém não tem cuidado dos seus, especialmente dos da própria casa, tem negado a fé, e é pior que o descrente, porque ele está contradizendo aquilo que representa a vontade de Deus, e está procedendo de maneira que, às vezes, nem o descrente procede. Isso, portanto, significa, meus irmãos, que dentre os deveres dos filhos está o dever de cuidar dos seus pais quando eles precisam. Biblicamente, apenas quando os filhos, quando os pais não têm filhos crentes, ou não têm filhos que cuidem deles, ou então os filhos rebeldemente não fazem isso, ou impiamente não fazem assim, é que cabe à igreja assisti-los, cabe à igreja, de alguma maneira, minorar as necessidades dessas pessoas idosas. Paulo diz isso para que não seja sobrecarregada a igreja, e a igreja possa se concentrar na sua vocação essencial e fundamental, que é a promoção do reino de Deus através do ensino e da pregação do Evangelho. E, finalmente, irmãos, eu não quero me delongar muito nesse ponto, mas no seguinte,
nesse dever, mas no seguinte, lembro apenas que os pais devem ser mantidos como superiores e não como inferiores. Richard Baxter, que é conhecido nosso, ele tem uma série de conselhos dos filhos para os pais. Eu tenho lido esses conselhos dele durante a preparação desses estudos, juntamente com outra literatura reformada acerca desse assunto. E ele chama atenção para o fato de que os pais devem ser mantidos não como inferiores, mas como superiores. Os irmãos podem identificar que aqui ele está utilizando uma linguagem da nossa confissão de fé, do nosso catecismo. Lembram? Quais são os deveres dos inferiores para com os superiores? Os deveres dos superiores para com os inferiores? Essa é a linguagem. E os irmãos devem lembrar que dentre os deveres dos inferiores para os superiores está o cuidado, a manutenção daqueles que vêm a necessitar e precisar dele. Mas vejam como o Baxter coloca, não como superior, não como inferiores, mas como inferiores, como superiores. Isto é, eles têm direito de compartilhar do amor dos filhos, da companhia dos filhos e da prosperidade dos filhos. O que Baxter quer dizer aqui é que esse cuidado que nós devemos ter com os nossos pais, se eles ficarem mais idosos, mais velhos, não puderem mais, às vezes, até têm dificuldade financeira, o cuidado não é simplesmente pegar um quartinho no final, lá no fundo da casa e colocá-lo lá numa rede. Mas enquanto que muitas vezes os filhos desfrutam de uma prosperidade, de um nível de vida, de uma qualidade de vida bem superior àquela que os pais estão vivendo. Ora, aqueles que lhe deram, que lhe fizeram e contribuíram e ajudaram a fazer com que você viesse a ser o que é e ter o que tem, não tem o direito de compartilhar na justa medida aquilo da prosperidade que os filhos vieram a alcançar nessa vida? Irmãos, sabe, eu já brinquei uma vez, não custa brincar, eu já disse para o Paulinho, se ele ficar rico, não vem me dar um fusquinha não, que eu não... Se ele for andar de Mercedes, pode me dar um igual, porque eu estou ilustrando o que o texto nos diz aqui. Se ele um dia vier andar de carrão, não venha querer me dar um Mille, porque eu não vou querer não. Ele tem que me dar o mesmo que ele usar. Eu estou brincando, irmãos, eu não. Preocupação nada a ver com isso, mas só de uma maneira viva tentando ilustrar aquilo que representa a responsabilidade dos filhos nesse sentido. Não é simplesmente dar uma esmola para os pais ou então deixá-los ali. Mas muitas vezes, irmãos, nossos pais nem precisam de suporte financeiro. E esse cuidado precisa ser dado não tanto em compartilhar ou partilhar os recursos que Deus deu aos filhos, mas compartilhar o amor para com os seus pais, a companhia com os seus pais, que muitas vezes precisam mais do que disso, do que de auxílio financeiro ou de coisa menor ou coisa dessa natureza. Que Deus nos dê graça nesse sentido, dê graça aos filhos, a todos nós, no sentido de sempre procurarmos zelar com relação a essa questão. A Bíblia atribui esse cuidado especialmente a nós. Os pais deram anos da vida, porque a gente esquece, né? Se os filhos pudessem assistir em vídeo, toda a criação, em pouco tempo, o que representou o esforço das mães, da mãe, dos pais, em todas as áreas, na enfermidade, nas lutas, no ensino, na educação, em tudo aquilo que representa a criação dos filhos, provavelmente eles retribuiriam os pais para utilizar, ou recompensariam os seus progenitores, para utilizar essa linguagem aqui, bíblica, de maneira mais abundante do que muitas vezes acontece na sociedade ocidental, quando, para não compartilhar com os pais, por motivos egoístas, os filhos acabam deixando de assisti-los como deveriam fazer. Mas, irmãos, eu quero enfatizar mais hoje, quero gastar um pouco mais de tempo com relação ao último dever para com
dever dos filhos. E aqui, vejam que não se trata tanto de dever dos filhos para com os pais, mas de dever dos filhos para com Deus. Isso porque, na realidade, é mais importante a nossa relação vertical com Deus do que a nossa relação horizontal com qualquer classe ou com qualquer categoria de pessoa. Não me entendam mal, por favor. Isso não significa que esses relacionamentos sejam independentes um do outro. Não, não é assim. Não é assim. Por isso eu li com os irmãos, na primeira carta de João, nos versículos 19 até o versículo 21, onde nós lemos que nós amamos porque Deus nos amou primeiro, e que se alguém disser ama a Deus e odiar seu irmão é mentiroso, pois aquele que não ama a seu irmão, a quem vê, não pode amar a Deus a quem não vê. Ora, temos da parte dele este mandamento, que aquele que ama a Deus, ame também a seu irmão. Essas coisas são relacionadas, isto é, o amor aos irmãos depende do amor a Deus, o amor a Deus depende do amor aos irmãos, e evidentemente, se aos irmãos, aos pais, de maneira real, genuína e verdadeira também. Não podemos dissociar o amor aos pais do amor a Deus, não devemos pelo menos fazer isso. Portanto, esse dever dos filhos para com Deus, ele está diretamente relacionado ao seu dever para com os seus pais. Dificilmente, ou provavelmente, os filhos que não amam a Deus como deveriam, terão dificuldade de amar os seus pais. E aqueles que não amam seus pais, a quem vê, dificilmente amará a Deus. É o que Paulo quer dizer a Timóteo, quando ele diz que aqueles que não fazem isso, não cuidam dos seus pais, não têm piedade, não são piedosos com relação aos pais, eles são piores do que os descrentes. Talvez uma das passagens mais importantes e relevantes acerca desse dever dos filhos encontra-se na primeira carta de Timóteo, no capítulo 4, que nós lemos há pouco, nos versículos 7, a segunda parte do versículo 7 até, incluindo o versículo 8, quando o apóstolo Paulo, escrevendo a Timóteo, exortando Timóteo, orientando, diz que ele deveria exercitar-se na piedade, empenhar-se na piedade, porque o exercício físico, por mais que tenha proveito, e tem quando corretamente praticado, adequadamente praticado, para a nossa saúde do corpo, da mente, ele tem benefícios limitados, enquanto que o exercício, a piedade, o exercício da fé, da alma, do coração, a piedade é para tudo proveitosa, e inclui benefícios no tempo presente e benefícios para o tempo futuro. O exercício físico nos dá algum benefício para o tempo presente, mas não nos dá benefício real para o tempo futuro, quando nós temos o nosso corpo glorificado, aperfeiçoado, e estará em uma condição física infinitamente superior à condição física de qualquer atleta desse mundo. Mas a piedade, ela não apenas nos dá benefícios infinitamente maiores nesta vida, mas acarreta em benefícios infinitamente maiores na vida vindoura, na vida que há de ser. Escrevendo ainda a Timóteo, agora no capítulo 6, no versículo 11, o apóstolo Paulo o exorta a fugir dessas coisas. Tu, porém, ó homem de Deus, foge destas coisas. Antes segue a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, a mansidão. Combate o bom combate da fé. Toma posse da vida eterna. E por essas coisas o apóstolo Paulo deixa claro aqui pelo contexto que ele se refere à cobiça,
ao amor ao dinheiro. Não é nisso que nós devemos concentrar a nossa busca. Não é isso que deve consumir a nossa energia ou os nossos esforços. Tudo nos leva a isso nessa vida e nesse mundo. A mídia, a pressão social do meio, tudo nos leva a colocar a questão financeira, o dinheiro, em primeiro lugar. Mas Paulo, escrevendo a Timóteo, diz: meu irmão, foge dessa tentação da cobiça e do amor ao dinheiro, porque muitos nessa cobiça se desviaram da fé e a si mesmos se atormentaram com muitas dores, trouxeram sobre si grandes males sociais, todas as áreas. E é nesse sentido que Paulo diz que ele deve fugir e contrasta a cobiça e o amor ao dinheiro com a justiça, a piedade, a fé, o amor, a constância, ou seja, a perseverança, a mansidão, como sendo virtudes que Timóteo deveria, com a graça de Deus, cultivar em contraste com o cultivo da cobiça, do amor ao dinheiro e daquilo que ele pode conceder. Irmãos, sabem que em nenhum momento nós estamos sugerindo que não devemos cuidar da nossa vida, que não é legítimo usufruirmos com gratidão das bênçãos materiais que Deus venha a nos dar. O ensino aqui diz respeito à prioridade que nós concedemos a essas coisas. O perigo aqui representa de respeito ao amor, ao apego, a atenção exagerada ao dinheiro, aos bens, à ganância e aquilo que ele pode nos oferecer nessa vida, em contraste com o cultivo da fé, do amor, da constância, da mansidão, da piedade. Se você quiser ser bom filho, não basta apenas moralmente tentar obedecer, amar, ser grato, ser diligente, em suma, realizar aquelas outros deveres que nós estivemos considerando até aqui. Você precisa buscar, perseguir aquilo que a Bíblia chama de piedade. Mas, meus irmãos, eu preciso, com a graça de Deus, esclarecer o conceito bíblico reformado de piedade. Esse é um assunto muito interessante, muito relevante, especialmente porque por causa do contexto em que nós vivemos. O contexto reformado de piedade difere do conceito evangélico predominante de piedade. E difere porque o conceito reformado bíblico de piedade, ele não é emocional ou sentimental, predominantemente ou meramente emocional, sentimental e vago. Não é. Qualquer pessoa que já tenha se dedicado a estudar um pouco o conceito reformado de piedade cristã e mais vê isso na prática, em ambientes, em meios genuinamente reformados, quem já teve essa oportunidade, verá que o conceito reformado de piedade vai muito mais além do que o sentimental e o emocional e de uma ideia vaga de piedade que ocorre apenas em termos de cânticos, de louvores, ou de emoção, ou qualquer coisa assim. Eu não estou querendo sugerir que a piedade cristã não afete e se manifeste nas nossas emoções. Como é possível nós sermos piedosos sem amarmos a Deus, sem odiarmos o pecado? Isso é emoção. Sem amarmos os irmãos, isso é emoção. Sem chorar por causa quando nós erramos a Deus, transgredimos a vontade de Deus, falhamos, pecamos, sem nos alegrarmos e nos regozijarmos nas coisas de Deus, na vontade de Deus. Isso é claro que esse componente está presente, mas o conceito de piedade cristã reformado, o conceito, não se limita apenas e nem enfatiza esse aspecto meramente sentimental
emocional, vago, mas é, sim, bíblico e prático. Bíblico e prático. Talvez pudéssemos definir piedade de um ponto de vista reformado, bíblico, como aquele misto de amor e temor a Deus, que leva uma pessoa a consagrar-se de coração a Ele e a sua obra, isto é, a promoção do seu reino, sendo alcançada mediante o cultivo do coração e o cuidado de si mesmo, como Paulo orienta Timóteo nessa mesma carta, no capítulo 4, nos versículos 15 e 16, quando ele diz: medita estas coisas e nelas ser diligentes para que o teu progresso a todos seja manifesto. Tem cuidado de ti mesmo e da doutrina. Continua nestes deveres, porque fazendo assim serás instrumento da graça de Deus para a tua salvação e para a salvação dos ouvintes. Então, meus irmãos, podemos definir piedade, conceito bíblico de piedade, como sendo essa mistura, esse misto de amor a Deus e ao mesmo tempo de temor a Deus. Eu digo isso porque o termo grego usado para piedade, eusebeia, a raiz do termo da ideia de recuar diante do temor, de tremor diante de alguma coisa ou de alguém. E, portanto, piedade tem essa ideia de temor também, de amor, mas ao mesmo tempo de temor, que faz com que uma pessoa se consagre a Deus, se entregue a Deus, se confie a Deus. E então, cultive isso, cuidando do seu coração, cuidando da própria vida, cuidando da própria alma, como o apóstolo Paulo orientou Timóteo, que Timóteo devia fazer. Ter o cuidado da doutrina, cuidar de si mesmo, essas duas coisas não podem ser dissociadas, como nós veremos adiante. Eu quero ler com os irmãos uma pequena passagem do livro do Dr. Van Groningen. Nós já tivemos a oportunidade de ler esse livro aqui. O livro trata exatamente do nosso assunto, não vou fazer a leitura tratando dessa questão do conceito da piedade, do ponto de vista reformado, fora do contexto. Não, o livro trata sobre a família da aliança, instruções bíblicas para a vida familiar que honra a Deus. Nós já tivemos a oportunidade de ler esse livro aqui nas nossas reuniões de sábado à noite, parte por parte, comentando, refletindo sobre isso, para a nossa instrução e edificação. E não há a menor dúvida acerca do ponto de vista teológico, das convicções reformadas do Dr. Van Groningen e da sua experiência. Um homem idoso, eu não lembro bem, mas parece que ele tem 50 netos, alguma coisa assim, né? Então, já tem bastante experiência, criou seus filhos, todos no temor, todos crentes, vários filhos. E nesse livro, tratando dessa questão das virtudes familiares, ele menciona a primeira como sendo o amor, e a segunda ele menciona como sendo a piedade. E ele descreve, fala um pouco, discursa um pouco aqui sobre a piedade, e eu penso que a leitura desses 2 ou 3 parágrafos nos ajudam a adquirir um pouco, ou lembrar um pouco a noção, o conceito reformado de piedade, em contraste com o conceito meramente evangélico, emocional, vago, etéreo, que não sabe se explicar e que não se manifesta de maneira prática. Vejam, irmãos, o que escreveu o Dr. Van Groningen nesse livro. A segunda virtude é a piedade. Uma pessoa que é extremamente, ele começa com um cuidado. Uma pessoa que é extremamente zelosa por expressar piedade, ou que é extremamente piedosa, pode refletir uma piedade falsa. Ou que é extremamente falsa. Essa pessoa pode ser culpada de pieguice e não de piedade. Ser piegas é diferente de ser piedoso. Como toda virtude pode ter seu lado negativo, também a piedade tem o seu lado negativo. Esse risco de pela má compreensão da piedade, transformar ou entender como piedade aquilo que não passa de pieguice.
Em algumas traduções de 1 Timóteo 5,4 aparece o termo piedade, mas em outra versão há uma tradução mais dinâmica da palavra. Eles usam a frase pratique a sua religião. Piedade é ser pio, e ser pio significa demonstrar sempre uma consciência da presença de Deus. O caráter piedoso sabe que Deus está presente e sabe que ele ou ela vive e trabalha sempre na presença de Deus. Piedade também deve ser definida como devoção, particularmente devoção a Deus. Piedade, nesse sentido, é expressa pelas nossas ações pessoais, comunitárias, familiares e no culto da igreja. É demonstrada de diversas formas. Qual é a atitude que temos quando lemos a palavra de Deus? Qual é a atitude que temos quando ouvimos a pregação da palavra de Deus? Como respondemos aos ensinamentos da palavra de Deus? Qual é a nossa atitude com relação à oração? Qual é a nossa atitude com relação a uma conversa espiritual? A resposta a estas perguntas determinará a extensão da nossa devoção a Deus, demonstrará e dará um melhor entendimento do que significa piedade. Piedade, continua ele, inclui um senso de dever para com Deus. Deus é nosso Senhor. Como nosso Criador e Governador, Ele nos deixou a sua vontade clara. Piedade significa que nós procuramos esta vontade e oramos fervorosamente para que possamos viver esta vontade. O caráter piedoso está sempre consciente dos deveres que tem a realizar, não como imposições, mas como uma maneira de viver em comunhão com Deus. O marido sabe e precisa procurar seu laço de amor, não somente falando em amor, mas agindo em amor com a sua esposa e filhos, porque ele tem um senso de devoção. Ele quer demonstrar seu amor sempre presente. Tal pessoa é uma pessoa piedosa. Piedade é também expressa pela fidelidade aos laços espirituais e naturais que Deus tem implantado na vida. Inclui lealdade a Deus, como deve ser demonstrada por aqueles que entregaram suas vidas a Ele. Inclui um grande senso de gratidão, com expressões espontâneas do mesmo. Poderíamos falar mais sobre a piedade, mas lembre-se de que piedade é santidade. É viver conscientemente, alegremente, com o propósito de, em tudo e sempre, na presença de Deus. Nesses poucos parágrafos, meus irmãos, o Dr. Van Groningen define, primeiro, alerta com relação ao perigo de confundir pieguice com piedade, enfatizando apenas o aspecto visível, externo, de demonstração, ou emocional, ou sentimental e vago, e chama atenção para o fato de que piedade, no contexto bíblico, conforme o ensino bíblico, está relacionada a consciência de estarmos sempre na presença de Deus em tudo que nós fazemos, falamos, pensamos, seja nos nossos relacionamentos, nas nossas vocações, em tudo aquilo que fazemos. Que tem a ver com a devoção, que tem a ver com os nossos deveres práticos, com a fidelidade a Deus e com a gratidão. Isto é, meus irmãos, se manifesta de maneira prática na vida, em formas de obediência à vontade de Deus. Eu li com os irmãos duas outras passagens bíblicas que nos ajudam a compreender qual é o conceito bíblico de piedade. Uma encontra-se em 1 João, no capítulo 2, que eu li no início com os irmãos, onde nós lemos que nós sabemos que temos conhecido a Deus e guardamos os seus mandamentos. E no verso 5, aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Li essa passagem porque ela indica, relaciona
o conceito bíblico de amor. Quantas vezes, no que diz respeito à questão matrimonial, amor, marido e mulher, nós temos que chamar a atenção de irmãos e irmãs para não se deixarem envenenar e contaminar pela ideia que o mundo sustenta de amor, como sendo uma ideia meramente emocional, sentimental, romântica, contrariando tudo que a Bíblia nos ensina sobre amor, seja em 1 Coríntios, capítulo 13, os irmãos devem lembrar bem da passagem, ou seja em passagens como essa, com relação a Deus, onde nós aprendemos que amor a Deus é demonstrado não em pieguice, mas em obediência à sua vontade revelada na sua palavra. Aquele, entretanto, que guarda a sua palavra, nele verdadeiramente tem sido aperfeiçoado o amor de Deus. Não é naquele que louva, não é naquele que, não estou dizendo que não podemos louvar, não é naquele que fala apenas de Jesus em tudo aquilo que diz ou qualquer coisa assim, mas aquele que obedece à sua palavra. Conceito bíblico reformado de piedade, ou seja, ele se manifesta em termos não meramente emocionais e sentimentais, mas em termos práticos de obediência, de zelo à vontade revelada de Deus. A outra passagem, irmãos, que nos ajuda a compreender melhor o conceito bíblico de piedade se encontra em 1 Pedro, no capítulo 1, a partir do versículo 3. Aqui Pedro afirma que aquilo que é necessário para a piedade vem de Deus, Deus é quem nos dá. Isso procede do pleno conhecimento daquele que nos chamou e envolve uma associação de virtudes cristãs, incluindo a piedade. Nessa cadeia dourada, como às vezes é chamada, de virtudes cristãs que Pedro nos apresenta aqui, a piedade é precedida. Vejam a partir do versículo 5 do capítulo 1 da primeira carta de Pedro. É precedida da diligência, da fé, da virtude, do conhecimento, do domínio próprio, da perseverança. Aí vem a piedade. E é seguida da fraternidade e do amor. Segunda carta de Pedro, me perdoem, eu acho que eu mencionei primeira carta de Pedro. Às vezes quando a gente está falando assim, a gente acha que disse uma coisa e disse outra. Segunda carta de Pedro, a partir do versículo 5. Vejam, irmãos, piedade aqui é precedida dessas coisas, nessa cadeia dourada de virtudes cristãs. Ela é precedida, eu repito, a partir do versículo 5, da diligência. Por isso, reunindo toda a vossa diligência, associai a vossa fé à virtude, com a virtude o conhecimento, com o conhecimento o domínio próprio, com o domínio próprio a perseverança, e com a perseverança aí vem a piedade. Isto é, a piedade depende de diligência, ela está relacionada à fé, à virtude, à conduta cristã, ao conhecimento da vontade de Deus, ao domínio próprio, à perseverança, e ela resulta nesse elo em fraternidade e amor. Como há uma distinção entre fraternidade e amor, a fraternidade aqui não significa apenas amor fraternal, mas significa mais a comunhão dos santos, comunhão dos crentes e o amor. E Paulo diz que estas coisas, existindo em vós, isso é genuína piedade, e em vós aumentando, fazem com que não sejais nem inativos, nem infrutuosos no pleno conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. O pleno conhecimento de Deus, quando essas coisas estão associadas, resulta em uma vida frutífera,
nas nossas vocações, nas nossas relações, na igreja, para o louvor, para a honra e para a glória do Senhor. Uma vez eu ouvi uma frase muito marcante de um pastor idoso, o mais piedoso e mais profundo conhecimento da vontade de Deus, idoso, que eu já pude conhecer pessoalmente e com o qual conviver. E um dia, eu me refiro ao reverendo Francisco Leonardo. Alguns dos irmãos um pouco mais idosos o conheceram, já esteve conosco aqui há muitos anos. E uma vez ele declarou isso: mais vale uma grama de estar escrito do que uma tonelada de eu sinto. Eu anotei na minha Bíblia velha, a outra, guardei, e guardei para mim. Mais vale uma tonelada, mais vale uma grama de estar escrito, isto é, mais vale uma grama das Escrituras, uma pequena declaração inspirada da palavra de Deus, do que uma tonelada de emoções e de sentimentos que não estejam alicerçados nas Escrituras. Meus irmãos, eu espero que essas afirmativas dêem uma ideia aos irmãos acerca dessa distinção entre o conceito piegas de piedade e o conceito bíblico de piedade. O conceito piegas de piedade, ele preza pela exteriorização disso, ele é emocional, preeminentemente emocional, é vago, enquanto que o conceito bíblico de piedade não é assim. Ele é teológico, ele é bíblico, e ele é prático, ele é alicerçado nas Escrituras, e ele se manifesta e se revela de maneira real, de maneira prática. Há uma canção evangélica, não vou lembrar a letra toda, de um cantor americano, que ele diz, numa determinada porção lá, ele pergunta assim: eu não quero saber se você, diz mais ou menos assim, eu não quero saber se você fala em línguas, eu não quero saber se você faz isso, aquilo outro, quero saber o seguinte: você ama a sua esposa? Isso representa o ensino bíblico, não é? De 1 Coríntios 13, isto vale a pena relembrarmos um pouquinho. Ainda que eu fale a língua dos homens e dos anjos, se não tiver amor, serei como bronze que soa ou como símbolo que retine. Ainda que eu tenha o dom de profetizar, que coisa espiritual, e conheça todos os mistérios e toda a ciência, ainda que eu tenha tamanha fé a ponto de transportar montes, se essa fé não se manifestar em termos práticos, nada serei. Ainda que eu distribua todos os meus bens entre os pobres, e ainda que entregue meu próprio corpo para ser queimado, se não tiver amor, nada disso me aproveitará. Se isso tudo não redundar em termos práticos nesse sentido, de doação a Deus, nada resultará. E aí temos essa definição tão prática de amor, que, com relação a esse aspecto que constitui a nossa definição de piedade como um misto de amor e de temor a Deus, nos ajuda a compreender melhor. O amor é paciente, o amor é benigno, o amor não arde em ciúmes, o amor não se ufana, o amor não se ensoberbece, o amor não se conduz inconvenientemente, o amor não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal. Me permitam voltar, irmãos, e ler de novo. Penso que eu posso fazer isso, trocando o amor por piedade, para que a gente compreenda um pouco melhor. A partir do versículo 9, a piedade é paciente, é benigna, não arde em ciúme, não se ufana, não se ensoberbece, não se conduz inconvenientemente, não procura os seus interesses, não se exaspera, não se ressente do mal, não se alegra com a injustiça, mas regozija-se com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor
jamais acaba, mas havendo profecias, desaparecerão, havendo línguas, cessarão, havendo ciência, passará. O tempo já avança, irmãos, eu quero só concluir, ressaltando o fato de que piedade no conceito bíblico é inseparável da leitura e do apego à palavra de Deus. Não vou fazer a leitura dessas passagens, mas os irmãos certamente lembram de 1 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17, onde Paulo exorta Timóteo não é 1 Timóteo, é 2 Timóteo, capítulo 3, versículos 14 a 17, onde Paulo ensina que as Escrituras são inspiradas por Deus e útil para o ensino, para a repreensão, para a correção, para a educação na justiça, a fim de que o homem de Deus seja perfeito e perfeitamente habilitado para toda boa obra. Percebam a relação entre a nossa qualificação para toda boa obra com relação às Escrituras, com relação à palavra de Deus. Os irmãos conhecem bem Tito, capítulo 1, versículo 9, com relação ao apego à palavra fiel, que é segundo a doutrina, tão exortado, tão recomendado pelo apóstolo Paulo. Eu não posso fazer mais aqui do que simplesmente mencionar esses meios para alcançar a piedade. Só mencionar. Estou me referindo primeiramente aos filhos, aos jovens agora. Isto é, entre os seus deveres está o dever de ser piedoso. Na realidade, você dificilmente cumprirá aqueles outros deveres de um jovem, de um filho, se você não for piedoso. Você terá apenas a lei, você terá apenas o dever, mas não terá a graça que flui da piedade. E você dificilmente poderá atender ou responder positivamente aquelas recomendações que nós estamos ensinando, porque não é fácil obedecer mesmo, não. Não é fácil para nós obedecermos. Nós, com dificuldade, adultos, pais, obedecemos aos nossos patrões, com boa vontade, cantando, como estivemos considerando aqui. Não é fácil amar no sentido bíblico, porque exige abnegação da nossa parte, exige tudo isso que estivemos considerando aqui. Não é fácil ser diligente, não. Nós somos inclinados, não somos inclinados, na maioria das vezes, à diligência, mas à ociosidade, à indolência e à preguiça. Então, não é fácil receber a disciplina. Você pensa que adulto recebe disciplina com facilidade? Então, vocês acham que as crianças vão receber disciplina com facilidade, que isso é fácil responder bem às disciplinas, compreendendo que isso é a vontade de Deus para a vida dos nossos adolescentes, dos nossos jovens? Como ministros, como pastores, quantas vezes temos que exercer alguma disciplina com relação aos membros, seja em termos mais sérios, mais graves, de afastamento da comunhão, ou de mera exortação? Raramente esses crentes maduros, mais idosos, que não são crianças, respondem positivamente à disciplina. Porque, como a Bíblia ensina, no momento a disciplina não parece agradável, não parece boa, mas produz bom fruto. E como é que o adolescente, o jovem, a criança, não gosto do termo adolescente, que foi inventado para justificar uma série de coisas que não deveriam acontecer e ocorrer. Vamos considerar um pouco isso depois. Mas não é fácil. E se você quer, com a graça de Deus, obedecer, honrar, cuidar, amar, respeitar, fugir das más companhias, dificilmente você será bem sucedido isso, se não zelar pelo seu próprio coração, pela sua própria alma, pela sua própria piedade, nos termos bíblicos em que nós estivemos considerando aqui. Não em termos de mera pieguice, mas em termos que vão se manifestar em termos de obediência a Deus, sincera, como consequência desse misto de amor e de tremor a Ele. Mas como alcançar isso? Seria tema para o próximo domingo, mas fiquem tranquilos, não vou fazer isso não.
Eu quero me dirigir depois mais especialmente aos pais do que aos filhos. Mas o método da piedade, os meios da piedade, eles são mais do que conhecidos de todos nós. Não tem nenhuma novidade com relação a isso. Os meios para que alguém alcance a piedade são a leitura e estudo da Bíblia. A piedade cristã é indissociável das Escrituras, não pode ser dissociada da Bíblia, sob pena de se degenerar em pieguice. Os irmãos podem ter uma ideia de formas em que a piedade pode alcançar. Basta dar uma olhada para o conceito católico romano de piedade. É um conceito piegas, é um conceito cerimonial externo de piedade. Ele se resume em rezar terço, em seguir profissão, em fazer determinadas coisas, mas ele não inclui esse caráter bíblico e prático que o conceito bíblico de piedade inclui. Portanto, a piedade precisa estar alicerçada nas Escrituras, ser definida pelas Escrituras e ser alimentada pelas Escrituras, pela leitura e pelo estudo, pela determinação de compreender aquilo que a palavra de Deus nos ensina, pela reflexão, pensando nas coisas lá do alto, onde Cristo vive, e não nas que são daqui da terra, aonde os nossos pensamentos tendem a se concentrar, a refletir sobre aquilo que a palavra de Deus nos ensina, quais as implicações disso para a nossa vida, o que de fato a palavra de Deus ensina, e não sustentarmos as nossas ideias vagas acerca de qualquer assunto. A oração, quando nós recorremos a Deus, conscientes de que dependemos dEle e de que, na realidade, é Ele quem opera em nós o querer e o realizar, que nós, através da oração, nós estamos confessando a Deus, reconhecendo que nós não podemos fazer, nós não podemos honrar, nós não podemos obedecer, nós não podemos andar só em boas companhias, nós não podemos responder à disciplina de boa vontade, nós não podemos cumprir os nossos deveres com relação aos nossos pais, se Deus não for gracioso para conosco. E então recorremos a Ele e pedimos a Ele: Senhor, tem misericórdia de mim, me abençoa. O Senhor sabe como eu sou, sabe que eu sou pó, sabe que eu quero obedecer à mamãe, mas não consigo. Eu quero fazer aquilo que eu sei que honra meu pai, mas é difícil para mim e não consigo. Então, alicerçado nas Escrituras, aplicando a palavra de Deus à sua vida e indo a Deus suplicando a graça dEle para obedecer à vontade de Deus, em oração, nós recorremos a Deus em oração. E finalmente, irmãos, através da obediência, não como ouvinte negligente, mas como operoso praticante daquilo que aprendemos das Escrituras, pela reflexão, pela oração da palavra de Deus, com a graça dEle, procurando colocar em prática na nossa vida. Apenas para concluirmos, irmãos: amar, honrar, obedecer, ser gratos, ser diligentes, aceitar a correção, ter cuidado com as más companhias, cuidar dos pais e ser piedosos são os principais deveres dos filhos segundo a Bíblia. Honrar e obedecer, se os irmãos forem analisar o estudo bíblico, são os deveres principais com relação aos pais. Quando entendidos corretamente, os irmãos poderão perceber que esses deveres, honrar e obedecer, incluem todos os outros deveres que nós estivemos considerando aqui. Mas eu quero concluir apenas com uma palavra de advertência acerca dos limites da obediência. Quais são eles? No sentido geral, a obediência a Deus limita a nossa obediência aos nossos pais. É uma questão de patente, é uma questão de hierarquia. Os pais são para os filhos como que sargentos, mas Deus é o comandante, Ele é o general. Então, se os pais disserem para os filhos soldados: minta, e Deus, o general, diz: não minta, então importa antes obedecer ao general do que ao sargento. Importa antes obedecer a Deus do que aos homens.
E o outro limite de respeito à idade. Deixe o homem a seu pai e a sua mãe, e se una à sua mulher, e serão os dois uma só carne. Não provoqueis vossos filhos a ira. É claro que há um limite, é claro que a autoridade dos pais está limitada pela idade dos filhos. À medida que os filhos avançam, deixam de ser menores, deixam de ser crianças e se tornam homens, eles deixam de estar sob a autoridade dos seus pais, no sentido em que eles se encontravam quando menores de idade ainda e quando, de fato, dependiam dos seus pais. Quando eles se tornam adultos e maduros, não cabe mais nós falarmos em obediência dos filhos aos pais, mas apenas de honra dos seus filhos aos pais. É claro que, mesmo maduros, homens e mulheres, e mesmo casados, e assim deixando pai e mãe, cabe ainda darmos conselhos aos nossos filhos e orientarmos em alguma coisa que podemos, com a graça de Deus, orientar, mas não ordenar ou mandar. Biblicamente, deixe o homem pai e mãe e se une à sua mulher. O conselho bíblico é no sentido de que não apenas devemos criar nossos filhos, mas também não provocá-los à ira, exigindo deles ou impondo sobre eles uma autoridade que, na verdade, não deve mais ser imposta a partir de uma certa idade, quando eles se tornam homens e que não estão mais debaixo do nosso sustento, do nosso cuidado, da nossa supervisão, como se crianças ou jovens fossem. Meus irmãos, que Deus nos abençoe e oro a Deus que esses conselhos, que sem dúvida são bíblicos, expressam aquilo que a palavra de Deus nos ensina, com a graça de Deus, sejam aplicados ao coração, à vontade, à mente dos nossos jovens, dos nossos filhos, para que com a graça de Deus eles sejam motivados a cumprirem os seus deveres como filhos da aliança, como filhos da promessa.